Muito bem, pessoal. Vamos então iniciar, né, o 14º encontro, né, de autoconhecimento e noções para o atendimento fraterno. Todos sejam bem-vindos. Nós ficamos ainda devendo para vocês o último tópico da sexta parte, né, do livro, condicionamentos. Nós não conseguimos fazer no mês passado. Vamos ver se hoje a gente consegue fazer esse e os outros dois programados, né, para a tarde. Vamos ver, né, vamos ver se a gente consegue. Então a gente ficou de falar sobre enfermidade e cura, que é um dos tópicos que a Joana de Ângeles colocou no livro Ser Consciente, que nós estamos estudando, né? Então ela começa dizendo, né, a respeito da enfermidade. Na verdade é um resumo que ela faz. Talvez muitas das coisas, dos conceitos que a gente vai ver aqui, vocês já conheçam. Ela fez um resumo, nessa parte do livro, essa sexta parte, ela faz como que um resumo até do conhecimento que a doutrina espírita traz a respeito desse assunto, né? E depois nós vamos avançar mais, né? Então, enfermidade e cura. Desgaste orgânico, distonias mentais e emocionais na criatura humana são perfeitamente naturais como efeito da fragilidade estrutural de que se constitui. Então, primeira coisa, doença, né? Desgaste orgânico. Isso é perfeitamente natural, né? Nós lidamos com os problemas do nosso corpo, com as doenças, com as enfermidades, como se elas fossem anomalias na vida, como se fossem questões que nós não deveríamos estar passando, assim como os problemas gerais que a gente passa na vida. A gente trata como coisas que nós não deveríamos estar passando. Pode ser que a nossa atitude realmente nos faça adoecer menos, ou nos faça adoecer mais. Nesse sentido, sim. Agora, é perfeitamente natural, no contexto que nós vivemos, nós adoecemos. O nosso organismo é uma máquina que se desgasta também, né? A alimentação influencia, temperatura, tem vários fenômenos que fazem parte do contexto em que nós vivemos. Então, nós sofremos os desgastes naturais da existência, né? Ô, Eduardo, você não quer ficar com o microfone com a gente, não? Ou então Sidney, que alguém que... Porque aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, aí você dá uma ajuda para a gente aí, tá? Quem quiser participar... Porque senão o pessoal na internet não ouve, né, as perguntas, o que vocês falam, aí fica difícil, né? Tá? Então vamos lá. Equipamentos delicados sofrem as influências internas e externas e contribuem para suas alterações. Nós temos um equipamento delicado, o nosso corpo é um equipamento delicado. O sistema nervoso nem se fala. Tanto que qualquer alteraçãozinha lá no neurotransmissor... dopamina, né, e assim vai, já provoca alterações no nosso comportamento, nas nossas emoções, no modo como a gente sente as coisas, né, no nosso dia a dia, né, com o nosso corpo. Então, são equipamentos muito delicados, né? Temperatura que se altera, entre outras condições atmosféricas. Colônias de bactérias estabelecem distúrbios, gerando patologias. Hoje em dia nós temos uma questão dessa luta contra bactérias e vírus, a gente tem trabalhado de uma forma meio errada, né? A gente luta contra esses seres, bactérias e vírus, a gente luta, fungos também, né? A gente luta contra esses elementos como se eles fossem seres assim que tivessem que ser exterminados da face da Terra, né? Só que a nossa vida... A base da vida na Terra existe em função desses micro-organismos. Então eu estava vendo um documentário a respeito disso. A vida na Terra só existe em função desses micro-organismos. Na verdade, eles sustentam a existência na Terra. No nosso corpo, eles existem, coexistem com as células do nosso corpo, com os órgãos, coexistem com a nossa vida, né? Por quê? Porque são serezinhos que estão em evolução também. Nós já fomos seres unicelulares. Acreditem ou não, né? Nós já fomos seres unicelulares. Diz Emmanuel, André Luiz também,
A vida surgiu nos mares, né? E a vida surgiu com seres unicelulares, que foram se desenvolvendo em complexidade, foram estruturando órgãos, tal, né? Então, esses seres que hoje a gente fica combatendo, eles também são seres em evolução, né? Então, não adianta a gente só querer exterminá-los, porque cada vez eles se fortalecem mais, porque eles estão evoluindo, né? Por isso que a gente vê hoje superbactérias, não tem essas situações aí problemáticas hoje, é porque eles estão evoluindo, eles se adaptam rapidamente e evoluem, né? E, na verdade, nós deveríamos fortalecer o nosso organismo, porque ele é o ambiente interno onde esses elementos se alojam e se multiplicam ou não. Não é? Nós teríamos que fortalecer o emocional, o mental, a vibração, para nos manter em harmonia e não simplesmente trabalhar por matar esses bichinhos dentro de nós. Porque, na verdade, eles ficam lá reencarnando. E eles reencarnam. Vocês acham que eles não reencarnam? Eu estou falando sério, não estou brincando, não. Bactéria reencarna também, viu? Vírus reencarna. Vocês vão achar algum dia aí uma bactéria reencarnada. Aí vocês cuidado, viu? Elas vão lembrar de vocês aí, vão pegar vocês na próxima. Fica usando antibiótico aí, né? Não, a gente tem que usar, né? Mas são bichinhos, são micro-organismos que estão sempre reencarnando. Nós evoluímos através da reencarnação. Ora a gente se desprende do corpo material, ora a gente volta para o corpo material, se desprende, volta e continua evoluindo, né? Infinitamente ao longo das nossas... Da eternidade, né? Vai chegar uma hora que a gente não vai precisar reencarnar mais, né? Graças a Deus. Oi? Dá lugar para outros, né? Aí a gente vai cuidar dos que estão reencarnando, né? Como Jesus, né? Ele veio, reencarnou, mas ele não precisava mais reencarnar, né? Ele já estava liberto dessa fase. Só que a gente ainda precisava, né? Olha lá, choques emocionais, depressões, ansiedades, especialmente as psicossociais, né, as dificuldades psicossociais, econômicas, as afetivas, podem desorganizar a nossa saúde. Nossa, quanto que a gente sofre hoje em dia com essas coisas, né? Você está lá em equilíbrio, de repente dá um desânimo, você começa a entrar em depressão, uma tristeza, por algum motivo, aí baixa a imunidade, aí começa a surgir aquelas doenças oportunistas, em função da baixa da imunidade, né? Então, tudo isso faz parte do contexto que a gente vive. Até a Joana de Ângeles fala de uma forma engraçada, né? Que se não fossem todos esses fatores, né? Esses fatores externos, internos, emocionais, familiares, econômicos, se não fossem todos esses fatores, a gente não adoeceria, né? Mas também a gente não estava nem vivo, né? Por isso que eu acho engraçado o jeito que ela coloca. Porque, na verdade, fazem parte da nossa vida, né? A gente vive isso tudo porque a gente está vivo aqui na matéria, né? Se não tivesse nada disso... Mas ela fala isso pensando assim, que, na verdade, a gente está aprendendo a conviver com a família, a gente está aprendendo a lidar com o corpo. Então, aí sim, né? Então, surgem choques emocionais, atritos, discussões. Isso abala o nosso emocional, abala a nossa energia e acabam se transformando em problemas que a gente somatiza frequentemente, né? É muito importante o nosso comportamento emocional, né? Espírito, perispírito e matéria é resultado de um longo processo de educação e desenvolvimento através das reencarnações, é o que eu estava falando. Espírito, pensamento puro, vamos pensar assim, espírito, né? Pensamento. Perispírito, que é o corpo perispiritual, o corpo do espírito, o corpo energético. E o corpo físico, essa tríade que vem se desenvolvendo ao longo de milhares e milhares de anos. Esses três elementos, o espírito, que é a inteligência, o sentimento puros, né? Que a princípio não tem forma. A princípio não tem forma, o espírito não tem forma. A gente fala assim, eu vi um espírito. É lógico, a gente entende que ele viu alguém fora do corpo, né? Mas a pessoa viu, na verdade, o perispírito, né?
Porque o espírito é o pensamento puro que está revestido daquele corpo energético que a gente chama de perispírito. E o corpo físico, que é o resultado desses dois elementos, né? Do espírito e do perispírito. Então foi ao longo das reencarnações, né? Em cada encarnação, incorpora valores novos e expressa suas energias, moldando futuros corpos. Cada encarnação a gente aprende coisas novas, a gente assimila aprendizados, a gente aprende a se adaptar às situações, a gente vai aprendendo coisas na convivência, no trabalho, não é? Nos acertos, nos erros, a gente aprende muito com os erros. Eu sou o resultado hoje não apenas do que eu acertei, mas também muito de tudo que eu errei até hoje. Eu sou hoje o resultado disso, de acertos e erros. Sem errar, ninguém avança, pessoal, não tem jeito, né? Por isso, quando a gente erra, a gente tem que levantar a cabeça e vamos em frente, né? Respira fundo, pede desculpa, né? Tenta se reajustar perante a vida, perante o próximo e vamos em frente, não tem jeito, né? Então, em cada encarnação, a gente aprende, a gente assimila e nós vamos moldando corpos novos. Em cada vez que nós reencarnamos, nós expressamos as energias que trazemos das outras vidas e expressamos para criar um corpo novo. Esse corpo, ele terá tendências, genes específicos para um certo problema, para uma certa doença, para uma certa viciação, para um certo... Sempre existe isso, né? Nós acabamos assimilando da população genética da qual a gente provém, da nossa família, a gente acaba assimilando aquilo que nós necessitamos para estruturar um novo corpo, né? Por isso é que a tese espírita ela não contradiz a genética, a biologia de forma alguma. Ela apenas complementa a visão da ciência, não é? Dizendo que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos herdeiros dos nossos pais, mas um filho herda determinadas coisas, outro filho herda outras totalmente diferentes. E aí? Foi o acaso? Ou porque eu atraí para mim a condição genética que eu precisava, que o meu perispírito atraiu em termos materiais para criar um corpo compatível com as leis de causa e efeito em função da reencarnação, não é? O que eu fiz no passado? Olha, para pensar um pouquinho. Vamos analisar o alcoolismo, por exemplo. Gente, o alcoolismo que é a droga mais comum em todo o planeta. E é a mais antiga também. Você imagina desde quando que nós estamos perdendo encarnações, às vezes, em função do álcool? Imagina como é que está arraigado esse problema, até geneticamente no ser humano. Desde Roma, e se for para trás também de Roma, a gente vai encontrar em vários outros locais, nós sempre utilizando de bebidas alcoólicas, e muitas vezes exagerando, para falar só do álcool, né? Então, nós trazemos essas tendências ainda, necessidades, que nós, muitas vezes, temos até impressas no nosso código genético. Estava conversando com uma amiga esses dias atrás, ela estava falando assim, Alexandre, hoje em dia o pessoal pede a liberação da maconha, né? Aí ela estava falando para mim, Alexandre, o problema da maconha é seríssimo. Por quê? Ela estava falando assim que ela trabalha, né, com dependentes químicos, ela falava assim, olha, a maconha, se a pessoa tiver um determinado gene específico e ela usar uma vez, ela pode desenvolver esquizofrenia. E pode passar o resto da vida sendo tratado como esquizofrênico. Então, ela falou que é uma roleta russa. É uma verdadeira roleta russa. Que a pessoa pode, se ela tiver um determinado gene ali, ela pode usar uma vez e já desenvolver a doença, a esquizofrenia, que é aquela alienação, né, com relação à vida aqui de relação, né, e a pessoa passa a viver numa outra realidade, às vezes, da existência passada. Acaba se alienando, né? Então é seríssimo, né, esses problemas que a gente traz de outras encarnações e que muitas vezes nessa vida a gente acaba também caindo, né? A gente acaba errando e a gente precisa se levantar, né? Se reerguer para continuar a nossa existência, né?
Essas experiências passadas refletem-se na constituição orgânica, emocional e psíquica, é o que eu estava falando. As experiências passadas se refletem no hoje, no nosso corpo, através de tendências. Nós temos áreas de predisposição mórbida no nosso corpo. Como assim, Alexandre? Áreas de predisposição mórbida. O que é isso? Nós temos áreas no nosso corpo que elas vêm com certas fragilidades. Uns têm uma certa fragilidade no sistema nervoso, outras fragilidades no coração, no pulmão, né? Na parte respiratória, já desde cedinho já vem com asma, já vem com bronquite. Às vezes é muito comum pessoas que fumaram bastante na outra existência, nos botecos da vida, né? Nos cabarés, hoje vêm com problemas de asma, com bronquite. É muito comum isso, né? Na próxima encarnação vem com problemas respiratórios. Inclusive a Joana fala assim, né? Que nós temos que mudar certos hábitos que nós temos negativos nessa vida, nós temos que mudar o mais rápido possível para que aquele hábito negativo ele não passe do âmbito da personalidade para a individualidade. Como assim? Quando a gente está tendo um determinado hábito negativo, nós influenciamos o nosso corpo. Agora, se nós persistimos nesse hábito, ele começa a gerar reflexos no perispírito. Então, não atinge apenas o corpo, começa a lesar o perispírito. Ora, o corpo físico, ele vai virar pó, não vai? Então, acabou. Não é? Mas e o perispírito? Ele não vai virar pó. Ele vai se transferir de uma existência para outra, não vai? Então, não é apenas o corpo que vai virar pó que é prejudicado, mas é o perispírito. E quando for moldado um novo corpo, ele vai plasmar as dificuldades no novo corpo. Aí, se eu comer demais, eu posso vir com problemas de intolerância aos alimentos, alergias, aí minha alimentação tem que ser muito regrada, eu não posso comer demais, que já dá problema, entendeu? Então, cada coisa que a gente fez, a gente vem com reflexos para a gente tentar reharmonizar, né? Na área afetiva, por exemplo, né, na área afetiva, eu posso ter usado e abusado do afeto. E hoje eu posso reencarnar com uma certa inibição, né? Posso reencarnar com uma timidez muito grande, não consigo nem me aproximar das mulheres, não consigo me aproximar dos homens, né? No caso das mulheres, venho com aquele bloqueio terrível. Ou então quando a gente usou a fala para fazer o mal, às vezes a autoridade, né? Para fazer o mal, induziu muitas pessoas ao crime, através do carisma, da autoridade, da liderança, né? Aí, na outra vida, vem com bloqueios na fala, vai falar, começa a gaguejar, não consegue se expressar, tem medo de público, né? Então, aí vocês veem que nem eu, assim, né? Devagar. Às vezes vão reencarnar que nem eu, vai ter que vencer um monte de bloqueio aí. Então, vai ficar muitos anos aí para se recuperar, né? Assim organizam-se as expiações e provações necessárias ao avanço, né? Assim se organizam as expiações e as provações. A gente costuma imaginar assim, a aprovação são coisas do presente, expiações são coisas do passado. Não necessariamente. Tá? Na verdade, a Joana de Ângeles nos explica assim, primeiro vêm as provações, depois vêm as expiações. A gente é provado, né? A gente é colocado em situações de desafio, né? Que estão sempre ressurgindo na nossa vida para ver se a gente acerta. Aí a gente fica teimando em fazer errado. E vem as provações e a gente faz errado. E vem a provação e a gente faz errado. E foge para cá, e foge para lá. E cai daqui, e cai dali. Aí o pessoal lá em cima fala assim, não tem jeito. Agora vai ter que ser na marra mesmo. Agora vai ter que ser na expiação. Vai ter que ser na base da expiação. É o último recurso. Deus é tão misericordioso que Ele nos dá várias possibilidades primeiro, para ver se a gente acerta. Só quando a gente teima mesmo,
e bate o pé e não quer acertar, aí vem a expiação, como último recurso. E geralmente, as expiações vêm no corpo, vêm como limitações corporais, problemas físicos instalados, paralisias, né? Um monte de coisa que a gente pode ver, deficiências específicas, né? Então aí vem a expiação, que costuma dar um bom resultado, porque aí a gente fica meio que encarcerado a certas situações no nosso próprio corpo e a gente acaba avançando, né? Que a gente precisa avançar, né? A gente fica meio rebelde, mas chega uma hora que a vida dá um basta, né? As expiações talam o ser orgânico e psíquico de forma irreversível. Olha lá. As expiações talam, né? Cortam, né? Impedem, né? O ser orgânico, orgânico e psíquico de forma irreversível, em função dos atos pretéritos. Suicídio, homicídio, perversidade, avareza, ódio, etc. Vocês entendem? Então a expiação, aquilo vem na vida e não vai mudar nessa vida. É irreversível nessa vida. A pessoa vem lá com uma síndrome de Down, vem com uma cegueira, vem com uma mudez, vem com... Tá? Por quê? Porque ele vai ter que passar essa vida inteira. Foi decretado isso no plano espiritual, é bom para a pessoa, vai aprender com essa situação. Tá? Podia não ser assim, mas é quando a gente teima, né, em fazer o mal, é assim que acontece. Uma vez, eu me lembro assim, começou a aparecer muitos casos de paralisia cerebral para a gente atender, sabe? Começou a aparecer muitos casos de crianças assim, em camas assim, sem mexer nada, paralisia cerebral, né? Tem vários níveis, às vezes a pessoa mexe a boca, mexe os olhos, né? Mexe um pouquinho o corpo, mas não tem aquele movimento normal que a gente tem, né? Começou a aparecer e a gente começou a visitar, aplicar passe, conversar com a família, né? Conhecer a criança, levar mantimentos, esse tipo de coisa, né? Até que uma reunião mediúnica, né, que a gente fazia nas terças-feiras, um espírito se comunicou. Esse espírito se chamava Luiz Otávio. E ele falou assim, olha, vocês estão vendo esses casos que estão aparecendo? É um projeto que a gente está fazendo na espiritualidade e que vocês estão sentindo o reflexo disso, de atendimento a crianças com deficiência. Então, é um projeto que eles estavam fazendo, né, e que nós estávamos participando, eles estavam deixando a gente participar de certo modo, através dos casos que eles estavam atendendo na matéria, eles acabavam intuindo a gente a encontrar essas pessoas para visitar e tal. E ele falou que na última encarnação ele tinha tido paralisia cerebral. Não é? Ele falou que era muito difícil. Por quê? Porque às vezes ele era colocado no sol, para pegar um pouquinho de sol, para um pouquinho de calor e tal. Aí daqui a pouco começava a esquentar muito e não tinha como falar. Às vezes estava frio, às vezes ele estava com fome e não conseguia se expressar. Né? Mas ele falou que foi muito proveitosa a encarnação dele. Né? Ele precisava, porque ele disse que na última encarnação, antes da paralisia cerebral, ele tinha abusado muito da autoridade. Ele tinha tido poder e inteligência e tal, e abusou dessas condições. Então ele veio nessa expiação para passar uma vida inteira. Geralmente a pessoa não vive muito, né? Depende do tipo de problema que ela tem, mas acaba sendo muito proveitosa essa situação. Né? Tá ficando claro, pessoal? Isso vocês já conhecem, né? Eu falei que seria uma espécie de retrospecto aí, mas às vezes dá para a gente acrescentar alguma coisa. Né? As provações são corretivos temporários. Olha que beleza. Agora vocês vão gostar muito mais das provações. As provações são corretivos temporários, ou seja, pode mudar, que servem como advertência à insânia ou à comodidade, ao erro, ao vício, facultando a reconquista da harmonia, mediante o esforço de recomposição. Então, provação são essas experiências mais temporárias. Às vezes um adoecimento que a gente tem, né? Tem vários tipos de doenças, doenças auxílio, doença proteção, doença socorro, doença... O André Luiz tem até uma mensagem que ele fala a respeito
desses vários tipos de enfermidades e doenças que a gente passa. Às vezes a gente está para fazer uma besteira, os espíritos dão uma dor de barriga em nós lá. Tá com os fluidos lá meio atrapalhado para a gente e a gente não sai de casa naquele dia, né? E a gente deixa de fazer aquela besteira que a gente estava pensando. É uma doença proteção, que está vindo na hora certa ali para nos proteger. Quantas vezes não acontece isso com a gente? Né? Às vezes está planejando uma noitada lá, uma festa específica lá, e os espíritos dão um jeito de deixar você com febre, de deixar você com... Né? Então, tem várias situações que a gente passa, até pelo nosso modo de viver e de ser, mas que vão servindo como alertas para nós. Porque conforme a gente vive, a nossa estrutura pode produzir saúde ou pode produzir doença. As doenças, o mal, já é o próprio remédio que a gente precisa. É o alerta para que a gente se recomponha. Porque se não é essa doença, a gente vai errando a vida inteira e vai se comprometendo muito mais. Né? Então a gente consegue retornar à saúde, né, mudando o nosso comportamento. Se a gente é muito irritado e começa a gerar um problema de úlcera, gastrite, de repente você começa a mudar o seu temperamento, o problema começa a acomodar, né? Começa a diminuir. Tá? Então, na verdade, as doenças sempre trazem uma lição para a gente. A gente tem que aprender o que ela está dizendo para nós. É sempre uma parte do nosso corpo chamando a nossa atenção. É uma parte do nosso corpo nos fazendo cuidar de algo que a gente descuidou. Então está chamando, cuida de mim. Pode ser o dedão do pé, pode ser a cabeça, pode ser o coração, pode ser as costas. A gente descuidou e agora está pedindo, cuida de mim. E a gente tem que dar atenção para esse órgão, para esse membro, para essa parte do nosso corpo. Né? A gente aprende muito, né, pensando dessa forma. Né? Os quadros das ações morais geram ações correspondentes, como leis de causa e efeito, propelindo a resgates idênticos aos danos e prejuízos produzidos a outrem. Então aí também reflexos da lei. Conforme a gente fez para os outros, moralmente nós sofremos os resultados disso na nossa existência também. Pelo tipo de problema que a gente passa hoje, dá para deduzir o que a gente deve ter feito no passado. A Teresa de Brito, ela fala assim, a viuvez precoce, né? A viuvez frequentemente vamos supor, a esposa perde o marido lá, um monte de filho para cuidar e fica sozinha com o peso de tudo isso, né? A Teresa de Brito fala que provavelmente é a pessoa que no passado abandonou o lar. E o outro teve que cuidar sozinho de tudo. Aí agora ela vem, tem a perda e ela tem que dar conta de tudo. Entendeu? Ou o marido, né? o viúvo. Né? Então é assim que nós temos as ações morais do passado se refletindo em lições que a gente tem que aprender no presente. Né? E nós que pedimos isso, né, pessoal? A gente mesmo que pede, porque a nossa consciência não nos deixa tranquilos lá no plano espiritual. E aí a gente pede que a gente passe por aquilo que a gente fez o outro passar. Né? Aí a gente passa por essas experiências, muitas vezes difíceis. Né? Entretanto, as realizações morais geram energias salutares, que anulam aquelas de natureza negativa, ensejando a superação das injunções de sofrimento. Aí tem uma coisa boa, né? Tem um atenuante aí que pode ajudar bastante. As realizações morais. Então, quando a gente começa a fazer o bem, fazer a caridade, ajudar o próximo, pensar positivo, ter um bom comportamento em termos de bons hábitos, né? Procurar se estruturar de uma forma boa, nós vamos diminuindo, anulando as influências negativas que nós estruturamos no passado, as energias negativas que nós assimilamos no passado. Tá? Por isso que a gente costuma dizer que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Não é? Nós todos temos uma multidão de
de problemas no nosso passado, né? Mas o amor hoje, ele vai suavizando os nossos débitos do passado. Diz até Emmanuel que se na hora da cobrança, né, a lei vem para nos cobrar e nos pega trabalhando no bem, a dívida fica suspensa por tempo indeterminado. Olha que beleza. É? Bom, né? A dívida fica suspensa, a cobrança fica suspensa por tempo indeterminado. Não é? Se pega a gente trabalhando no bem, fazendo bem. Né? Então, amanhã vai estar todo mundo lá ajudando, fazendo caridade. Tá? Sujeito por espontânea escolha ao karma negativo, nós é que escolhemos os karmas positivos ou negativos. Karma é efeito de uma ação. Ora, o efeito de uma ação pode ser positivo ou negativo. Se a ação foi positiva, o efeito será positivo. Se a ação foi negativa, o efeito será negativo. Né? Então, sujeito por espontânea escolha ao karma negativo, o ser expressa, além dos problemas orgânicos, complexo de culpa, timidez, ansiedade, insegurança, autodesvalorização, ausência de autoestima, complexo de inferioridade, gerando patologias que podem ser superadas mediante terapias especializadas e esforço pessoal. Olha quanta coisa, às vezes, que a gente produz pelas ações negativas no passado ou no presente, né? Quanta coisa que a gente produz de negativo se nós não soubermos eleger as atitudes que a gente tem. Né? Mas pode ser isso tudo positivo, se nós escolhermos pelas ações nobres. Né? No vasto quadro das enfermidades, a ausência do alto amor do paciente responde pela desarmonia que o aflige. Nem sempre essa manifestação é consciente, estando instalada nos seus refolhos como forma de desrespeito, desconfiança e mágoa por si mesmo, defluentes das ações infelizes pretéritas. Então, pessoal, o que ela está dizendo assim, observa-se, juntamente com essas enfermidades, né, na base dessas enfermidades, a ausência do alto amor. E é verdade. Frequentemente a gente encontra associadas a esses problemas todos que a gente vive no presente, a ausência do alto amor. Mas por quê? Por que a ausência do alto amor? Por que a gente se desama? Aí se descuida da saúde, se descuida do emocional, acaba sabotando a si mesmo. Por que a gente faz isso com a gente? Não é? É porque quase sempre nós trazemos a mente atrelada a certos erros do passado, culpas. Então nós não nos perdoamos. Aí chega no presente, a gente fica nesses esquemas de autodestruição, de autopunição. No corpo, no emocional, na vida social, isolando-se, não é? Autoafligindo-se, por falta de auto-perdão, por falta de autocompreensão. Não é? Por isso que é importante a gente sempre exercitar o auto-amor. Tá? Exercitar o auto-amor. Através de cuidados com o corpo, dando ao nosso corpo o que ele precisa, tudo o que o nosso corpo vem a precisar de bom, de saudável, a gente se cuidar. Dando ao nosso emocional e ao nosso mental, ao espiritual, o que a gente precisa. Né? Precisamos de oração, precisamos de leitura, precisamos de um bom relaxamento, a meditação, né? Precisamos nos gostar um pouquinho mais, então nós podemos usar tudo isso a nosso benefício. Né? Quando uma doença se instala no organismo físico, há uma fissura no conjunto vibratório que o mantém. A mente, então, deve ser acionada de imediato para corrigir tal distúrbio de modo a propiciar-se a saúde. Então, pessoal, quando a gente começa a desenvolver uma certa doença, às vezes uma gripe, vamos pegar uma gripe, né? Você começa a perceber os sintomas da gripe. Qual é a primeira coisa que a gente faz normalmente? O que a gente faz em primeiro lugar, quando começa a surgir um sintoma de gripe? O que a gente faz?
Manda remédio goela abaixo, né? Vai na farmácia, vai no médico. Ok, tudo bem, né? Você está lá com uma garganta inflamada, infeccionada, tem que buscar remédios, o médico, né? Hoje em dia você não compra antibiótico sem receita, complicou mais a nossa vida, hein? Então tem que procurar um médico, procure um médico, né? Pega a receita, compra o remédio. A nossa atitude, qual é a nossa atitude perante a gripe, por exemplo? Atitude mental e emocional, como é que é? Como é que a gente faz normalmente? Ai, tô tão mal, né? Ai, eu tô mal, tô passando... Não é assim? Ai, tô um caco. Não é? Já começa a reclamar. Fala, ai, queria que o mundo acabasse em barranco. Fica se agarrando lá, né? Fica se arrastando, né? E fica com aquela cara de peixe morto, né? Atitude mental zero, né? Assim, tá para baixo do chinelo, né? Tá vencido já. Mas a atitude mental é essa que a gente adota frequentemente. A gente toma remédio, avança em cima dos remédios, faz tudo o que precisa, mas o que a gente não faz geralmente? O que a gente não faz? Mudar a atitude mental, pensar positivo. Geralmente a gente não faz isso. Você se entrega, fica deitado há uma semana lá, pega atestado lá de 15 dias. Tô brincando, né? Pega atestado lá. E se entrega, ai que gostoso, vou descansar um pouco, né? Aproveitar para descansar. Vou atualizar o antivírus aqui, né? Então, a gente usa todos esses recursos, mas muitas vezes não usa. Olha, minha garganta está iluminada e perfeita, meu sistema imunológico está contra-atacando todos os vírus, bactérias no nosso corpo, entendeu? As minhas células de defesa estão vencendo os agentes patológicos. Gente, a gente precisava muito mais usar esse recurso. Eu já experimentei várias vezes e já observei que a recuperação é muito mais rápida. E até muitas vezes eu comecei a sentir o mal-estar e logo passou. Entendeu? Logo passou, né? Às vezes a gente não consegue se furtar uma doença, a gente vê o que é normal, é natural, né? Mas nós tínhamos muito mais que fazer isso que ela fala aí, ó. A mente deve ser acionada de imediato. Gente, nós somos o comandante do nosso corpo ou não somos? O espírito é o general, é a voz de comando ali ou não é? Ou nós estamos absolutamente sujeitos ao corpo? Tem coisas que funcionam automaticamente, ainda bem, né? A gente não precisa ficar pensando para respirar, o coração bate sozinho, tudo mais. A digestão funciona, ainda bem. Mas nós, através da mente, acionando a nossa vontade, nós podemos conquistar muita saúde, que muitas vezes nós não trabalhamos nesse sentido, né? Funciona, né, Estela? Então, olha lá. Microfone para a Estela. Lá, fala, senão o pessoal não escuta, Estela. O pessoal quer ouvir a sua voz lá na internet. Ó. Fala lá. Olha só, uma dificuldade acaba fazendo a gente aprender isso. Uhum. Eu tenho doença renal policística. Tá. Não posso tomar qualquer remédio. Uhum. E acontece que quando eu pego gripe, ou quando ela me pega, eu faço o que você está falando. Atitude positiva, e faço essa meditação, e a água, né, que é um elemento assim que eu acho, né, que é o melhor elemento para que nós recebamos esses fluidos da espiritualidade amiga, né? E faço o evangelho, e eu vou dizer a você, as 3 últimas gripes que eu tive, não utilizei nenhum remédio. O único recurso foi a água fluida, né, a água energizada, e alguns chás. Só, nada mais. E, certo. Lógico, pensamento positivo, oração e vibração. Isso mesmo, muito bom, parabéns. Você vê, a nossa mente, quando a gente aciona, nós temos um potencial incrível, né, Estela? Só que a gente não acredita na gente, não acredita Oi? Quer comentar? A gente não acredita geralmente nesse potencial que a gente tem, né? E aí a gente acaba padecendo mais do que precisava, né? Inseguro
considera que não merece o que lhe ocorre e transforma em aflição, acrescentando os fantasmas da dúvida, do aturdimento, do desamor, né? Então, assim, inseguros, né? Na verdade, muitas vezes a gente até acha que merece sofrer. Né? Muitas vezes nós cultivamos esse problema porque a gente acha que merece sofrer, inconscientemente. E conscientemente, muitas vezes a gente se revolta contra o sofrimento, né? Se queixando, mas eu não merecia isso e tal, e a gente fica reclamando, o que mais agrava o nosso estado, né? Podia pegar essa mesma energia da reclamação e transformar em pensamento positivo. Uma coisa que eu já percebi, que os espíritos falam. A mesma energia que a gente gasta para reclamar, gaste para pensar positivo. Alguma coisa não deu certo, a gente começa a reclamar. Não comece. Focalize já para o lado bom. Você teve uma perda? Tive uma perda específica. Então, não tem nada não. Deus vai me dar em dobro isso que eu perdi. Não é? Não precisa nem ser em dobro. Se já foi, já foi aquilo que eu perdi, tá bom, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Da atitude mental positiva. A gente entra, às vezes a gente erra, porque a gente fica lá reclamando. E reclamando, a gente aumenta os débitos que a gente tem. A verdade é essa. O Evangelho fala assim, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Aumenta os nossos débitos, né? Trata-se de um amor preservador da paz, do culto aos hábitos sadios e dos cuidados morais, espirituais e intelectuais para consigo mesmo. Então, esse amor que ela fala, né? Esse auto-amor, é assim, gente, a gente aprender a preservar a paz, é auto-amor. Alguém está ali tentando nos afligir, mas você, deixa eu manter minha paz, porque eu me amo. Eu que tenho que cuidar da minha saúde. O outro não está preocupado com a minha saúde, eu que tenho que me preocupar com a minha saúde. E se eu começo a entrar na aflição do outro, não é o outro que vai perder a saúde, sou eu. Então deixa eu me amar, deixa eu me cuidar, né? Os hábitos sadios, os cuidados morais. A gente sabe que todos os problemas, neuroses, psicoses, problemas psicológicos, psiquiátricos que a gente vive, todos têm base moral. Todos têm base moral. Acho que o Edson quer comentar. Todos eles têm base moral. Isso quer dizer o quê? São sempre problemas morais que nós criamos para nós. Problemas morais são aquelas situações que nós deveríamos ter superado, controlado os instintos, e nós não controlamos, nós não superamos os instintos. Né? Aí nós caímos num erro moral. Né? E isso causa neurose, causa culpa, desassossego, insônia, aflição. Né? Então sempre tem essa causa moral. Se a gente vive de uma forma moral mais alinhada, mais reta, nós evitamos problemas psíquicos ao longo do tempo. Né? Fala, Edson. Alexandre, qual que é a diferença entre o neurótico e o psicótico? O neurótico ele tem a base neurológica comprometida e o psicótico não. Qual que é mais grave, a neurose ou a psicose? A psicose. Tá? Geralmente os psicólogos dizem que nós acabamos ficando neuróticos para não ficarmos psicóticos. Né? Os nossos pais e nós, muitas vezes, acabamos exagerando, né, em cobrar, em exigir, né, para que siga as regras, siga tudo certinho, faça tudo certinho, tudo, para que nós não caiamos num comportamento psicótico de desconsiderarmos a lei. O neurótico ele se cobra demais. O psicótico ele não está nem aí para as coisas, entendeu? O neurótico, né, ele se aflige, ele se culpa até pelo que ele não fez. Nós somos assim muitas vezes. Nós nos culpamos até pelo que a gente não fez. O psicótico, ele não internalizou a lei. Entendeu? Então, ele age de uma forma total a desconsiderar o espaço do outro, a vida do outro, né? Então, ele acaba caindo num comportamento antissocial, né? Difícil de conviver, né? Age de uma forma absolutamente irreverente, né? Acaba tendo momentos de cisão com a realidade, muitas vezes. Tá, Edson? Tá?
Qual tem um prognóstico melhor, a neurose ou a psicose? A neurose. Né? Ao longo do tempo, tanto um quanto o outro irão se recuperar. Mas como a gravidade da psicose é muito maior, nós temos na neurose possibilidades mais urgentes, mais imediatas de recuperação, vamos dizer assim. Né? Tem fatores presentes e tem fatores regressivos, né, relativos à infância. Né? Então, a neurose, geralmente, ela tem muito a ver com fatores mais atuais. As psicoses têm mais a ver com fatores na infância, questões da infância. Inclusive de vidas passadas. Ambos de vidas passadas. Tanto neurose quanto psicose trazem elementos das outras encarnações. Tá? Certo? Certo. Ok. Então vamos lá, continuando aqui, né? Então trata-se de um amor preservador da paz, do culto aos hábitos sadios e dos cuidados morais, espirituais, intelectuais para consigo mesmo, sem o que a manifestação do amor ao próximo é transferência da sua sombra, da sua imagem fracassada, que logo se transforma em decepção e amargura, ou a Deus, a quem não vê, tudo dele esperando ainda como um mecanismo de fuga da responsabilidade. Então aqui, o que ela está um pouco difícil aqui o que ela falou, mas traduzindo, é assim, o que nós chamamos de amor frequentemente, quando nós não estamos nos amando, quando nós não estamos nos cuidando, frequentemente o que a gente chama de amor ao próximo, frequentemente nada mais é do que transferência da nossa sombra. Projeção da nossa sombra, porque nós precisamos do outro, nós dependemos do outro. Por quê? Porque eu não me amo, eu não me conheço, eu passo a depender muito do amor do outro, para eu me sentir amado, para eu me sentir vivo, para eu me sentir importante, porque eu não me gosto, porque eu não me conheço, eu não sei o potencial que eu tenho, e aí eu busco no outro. Vocês entenderam? E a gente chama de amor, e frequentemente não é amor. É dependência, é carência. Né? Mas eu preciso de você. Né? Mas eu preciso de você. É uma das expressões mais comuns disso que a gente está falando, da transferência. Né? Eu preciso de você. Sem você eu não consigo viver. Né? Por quê? Porque eu não me possuo, eu não me conheço. Né? Então eu tenho a impressão de que sem o outro realmente eu não consigo viver. Aí a gente se apega ao outro com todas as forças. Quando o outro não nos quer, aí eu tento me matar. Porque o outro não me quis. Vocês percebem o profundo autodesamor, profundo desamor a si próprio? Não é? Então é isso que a gente não pode fazer. Não faça isso. Não é? É isso que tudo que a gente não deve fazer. Se alguém não nos quer, recorramos à filosofia do Didi Mocó. Não é? Se alguém não nos quer, recorramos à filosofia do Didi Mocó. Se quer, se não quer, tem quem quer. Não é? Filosofia do Didi Mocó. Não é? Se quer, se não quer, tem quem quer. Não é? E siga o Marco, a fila anda. Não falou para amar o próximo? Então a fila anda. O próximo. Aí continuando, né? O auto-amor nos induz à elevação dos sentimentos. Quando a gente ama verdadeiramente, a gente busca a elevação dos sentimentos, nunca o rebaixamento dos sentimentos. Né? Conquista de valores éticos. Tá? Nós vamos trabalhando por termos um comportamento ético. Isso quer dizer o quê? Respeitando os espaços alheios, respeitando a vida em sociedade. Quer dizer, o bem proceder em vida social, né? Cuidarmos do corpo, tá? Cuidarmos do corpo é muito importante. A gente dar ao corpo os cuidados que ele necessita. Né? Pensamentos autoestimulantes, aquilo que a gente estava falando, pensamentos positivos. Gente, pensar positivo, o primeiro benefício imediato que a gente observa é a automotivação, autoestimulação. Tá? Isso funciona, é imediato praticamente isso. Você está lá meio cansado, desanimado, tal, você dá uma deitadinha,
dá uma relaxada e começa a fazer um trabalho de autoestimulação, pensamentos positivos. Pessoal, aquilo começa a dar uma força, começa a dar uma pilha na gente. Começa a dar uma motivação que funciona, ajuda. Aí de repente você muda a energia. Muda, reverte aquela energia. Aquela energia que estava pesada, você estava desorganizado emocionalmente, mentalmente, coisa não está boa. Você começa a fazer esse trabalho de autoestimulação positiva, os espíritos ajudam também. Eles aproveitam que você está mudando a sintonia ali, dá-lhe passe lá no Alexandre, lá, né? E melhora a vibração, e muda, de fato. Né? Daqui a pouco a gente está mais animado. Né? Desenvolver o intelecto e a emoção. Tá? Então, nós temos que desenvolver, vocês estão trabalhando pelo desenvolvimento de vocês, aprendendo, né? A gente está aprendendo junto com a Joana de Ângeles. É um esforço, é um investimento de vocês. Isso tudo tem um resultado, é muito importante. Né? E a gente vai trabalhando a emoção também. Porque o nosso modo de enxergar a vida vai mudando o nosso modo de sentir a vida. Porque o nosso pensamento vai direcionando os sentimentos. Tá? Os sentimentos, sem o direcionamento da mente, eles se desgovernam. Tá? Uma coisa importantíssima, que a gente já falou, ação beneficente. Né? Quando a gente aprende a sair um pouquinho da gente. Quando a gente fala, esquece um pouquinho de você para cuidar do próximo. Tem dois modos da gente entender isso. Eu até já falei isso para vocês. Tem dois modos da gente entender isso. Tem pessoas que esquecem dos seus deveres para cuidar da vida do outro. Né? Eu esqueço dos meus deveres para ficar metendo o dedão na vida do outro. Não é isso. Né? A gente não deve fazer isso. Mas esquecermos dos nossos caprichos para fazermos o bem ao outro, sim. Aí isso é muito positivo. Né? Esse amor terapêutico auxilia os campos vibratórios afetados pelas doenças, restaurando-lhes as deficiências e recompondo a harmonia do todo. Né? O amor caridade, amor desprendimento, amor, né, que a gente busca, amor renúncia, né, amor beneficência que você faz. Gente, isso aí é a energia mais pura, é o amor mais curativo, mais terapêutico que existe. É a energia de cura por excelência, esse tipo de amor. Esse amor totalmente incondicional, né? Esse amor doação. Esse aí, por isso que ajuda, por isso que ele é terapêutico. Ele ajuda a recompor os campos vibratórios afetados pelas doenças, né? Olha lá, o Eduardo acho que quer... você que vai falar? Não? Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Assim, quando a gente escuta uma palestra assim, às vezes a gente sai motivado, com aquela energia que você está falando, né? A gente sai com aquela energia para o propósito. Só que aí o tempo vai passando, a energia vai diminuindo, e quando você vê, você não está sem energia, né? Tá. E agora eu não lembro em que colocação que a Joana coloca, mas ela fala, não cesse de autoinduzir-se. Isso, isso mesmo. Então eu fiquei pensando que isso aí é um processo constante. A gente tem que estar sempre tendo esses pensamentos autoestimulantes, para conquistar um projeto, por exemplo, né? Sim. A conquista do projeto vai ser a soma desse processo todo, a gente está sempre se autoestimulando, né? Isso, exatamente, Eduardo, perfeito. Até porque ela fala isso com muita propriedade, né? A gente não parar de se autoinduzir positivamente, né? Não pararmos de nos autoinduzir, só para a gente finalizar aqui, né? Para a gente pôr o lanchinho lá. Por quê? Pessoal, a gente faz isso o tempo todo, às vezes, com pensamento negativo. Né? Nós, assim, seres humanos, às vezes, em certas fases da vida, você fica lá, às vezes, um dia inteiro pensando bobagem. E a pessoa, Alexandre, mas eu não consigo controlar os meus pensamentos, os pensamentos negativos. A hora que eu vejo, eu estou pensando já tal coisa. Aí, até por isso é que ela falando, isso que o Eduardo lembrou, é verdade. Porque se você começa a pensar positivo, fica o dia inteiro pensando positivo.
A gente faz isso negativamente, por que não pode tentar fazer isso positivamente? Tem duplação. É que nem homo, tem duplação. Tem duplação, tá? Corta os pensamentos negativos e fixa os positivos. Porque o tempo que você está pensando positivamente, você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou pensar positivo e negativo ao mesmo tempo. Você não consegue fazer isso. Só se for malabarista. Assim. Mas a gente não consegue. É antinatural para a nossa mente a gente se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando você se fixa em algo positivo, frases autoestimulantes, né? Visualizações positivas, você já está excluindo o negativo. Se você faz isso o tempo todo, você está cortando aquela sequência de induções negativas que nós fazemos às vezes, e até sob a influência dos espíritos. Porque às vezes nós estamos pensando negativo e eles estão lá botando pilha também no nosso pensamento. Os espíritos estão lá nos influenciando também. Então aí tem tripla ação. Além de cortar os negativos, fixar os positivos, ainda desfaz as ligações mentais com os espíritos obsessores. Tá? Ok, vamos dar uma paradinha então? Vamos para o lanchinho, para vocês irem dar uma espreguiçada. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Pessoal da internet aí, só um instantinho, a gente já... Então vamos começar, pessoal. Vamos retomar, né? O nosso estudo. Agora nós vamos adentrar a 7ª parte, tá? Do livro Ser Consciente. Nós já terminamos a 6ª, né? Com a enfermidade e cura. Agora essa parte tem como título A Conquista do Self. Tá? Conquista, agora começa, de agora para o final, uma parte bem gostosa, bem interessante, tá? Que eu considero assim a parte bem importante desse livro. Conquista do Self, que é o tópico que nós vamos começar, né? Aí a Joana de Ângeles, então, ela nos fala da importância de viajarmos para dentro, né? Importância de nós buscarmos o Self, que é justamente a realidade profunda, coisa que nós muitas vezes não fazemos porque ficamos no campo do ego, ficamos no campo do mundo de fora e muitas vezes esquecemos dessa viagem interior, né? E também ela nos chama a atenção para a atitude defensiva e de medo que a gente tem de sermos magoados como de outras vezes. Muitas vezes nós nos afastamos do nosso próprio eu, nós nos desconectamos dos nossos sentimentos com medo de amar, com medo de nos auto-identificar, com medo de sentir, porque nós somos efetivamente o que sentimos, né? O self, ele se desenvolve justamente pelo sentir. Nós somos o que sentimos. Só que como todos nós já passamos dificuldades no campo do amor, no campo do sentimento, do afeto, muitas vezes nós adotamos uma atitude defensiva. Defensiva para com o outro, para com o mundo que nos cerca, e de proteção, né, de desconexão conosco mesmo, e de um certo encoraçamento, né, que nos impede de sentirmos até nós mesmos. Nós vamos nos encoraçando, endurecendo o nosso coração muitas vezes, né? Porque nós não queremos ser magoados. Nós somos como aquele bichinho que estava saindo da toca e leva uma alfinetadinha e volta para a toca ali. E está saindo de novo e leva mais uma alfinetadinha, daqui a pouco não sai mais, né? Nós somos muitas vezes esse bichinho que ficou assustado pelas experiências que já teve. Só que não tem como, pessoal, não tem como nós vivermos sem estarmos, de certo modo, vulneráveis. Não tem como nós convivermos tentando nos proteger de tudo e de todos, para evitar sofrer. Muitas vezes, para evitar sofrer, a gente tenta se proteger de todas as formas, se encouraçar, se isolar, adotar atitude defensiva, de proteção, porque eu não quero voltar a sofrer. Mas a mesma porta por onde vem o sofrimento, muitas vezes, é a porta por onde passa o prazer. É por onde circula a energia de estarmos vivos, a energia de convivermos, a energia de trocarmos. Quando nós começamos a impedir o fluxo normal da vida, dessa energia da convivência,
Porque é justamente o trânsito dessa energia, o fluxo, que gera prazer em nós. O que causa prazer, bem-estar em nós é o fluxo harmônico da energia, da convivência, não é? Então, quando nós tentamos nos proteger da dor, acabamos também caindo na falta do prazer. Porque nós acabamos bloqueando também aquilo que poderia ser motivo de bem-estar, motivo de prazer, de convivência, de troca. Vocês entendem isso? Frequentemente a gente erra, frequentemente erram com a gente, normal, né? E aí o que a gente faz? A gente bloqueia aquela situação, bloqueia aquela pessoa, bloqueia aquela lembrança, e a gente constrói uma parede. Eu não quero mais saber disso, eu não quero mais lembrar disso, eu não quero mais conviver com isso, levanta uma parede. Né? Só que daqui a pouco acontece de novo e levanta outra parede. Daqui a pouco acontece de novo e levanta outra parede. Quando a gente vai ver, a gente está totalmente emparedado. Né? E o que acontece? Nós vamos ter que pegar essas paredes, e o nosso martelinho, e quebrar uma por uma. Porque do outro lado da parede, adivinha quem que está? Adivinha quem que está do outro lado da parede? Estou eu. Eu estou do outro lado da parede. Porque eu não estou, na verdade, bloqueando o outro, ou a lembrança, simplesmente. Eu estou bloqueando parte de mim mesmo que ficou do outro lado. Olha que interessante. Né? Porque é parte de mim, é parte do que eu vivi. É parte do que eu sofri, é parte do que eu experienciei. Ou seja, é parte de mim. E quando eu começo a levantar essas paredes e me bloquear, e criar interrupção no fluxo da energia que vem do self, que é o núcleo daquela cebola que a gente fala, né? O núcleo é o self. Aí tem as camadas, e a gente fica criando barreira nessas camadas todas aí, e impedem o fluxo da energia que vem do self. E impede a criatividade. Entendeu? A gente começa a não ter mais criatividade, começa a não ter mais vontade, começa a perder o sentido existencial. Aí a gente tem que quebrar cada uma dessas paredes e resgatar a minha parte, a parte de mim que está do outro lado da parede. Entendeu? Então a gente gasta uma energia enorme criando essas paredes e a gente impede o fluxo normal da vida. Né? Com a razão, veremos que nossas mágoas não se justificam. Utilizando a razão, a lógica, a gente vai ver que as mágoas que a gente tem cultivado e a gente tem criado essas paredes não se justificam. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente cultiva essas mágoas, a gente está desamando a nós mesmos. A gente está guardando energias negativas por falta de compreensão, por falta de entender a nós mesmos e de entendermos o outro também, de compreendermos um pouco mais o outro. Sairmos do nosso modo de pensar e começar a pensar um pouquinho pela cabeça do outro. Como é que o outro, o que passou pela cabeça dele, o que ele pensou ao fazer isso, ao dizer aquilo, tal. Então isso ajuda a gente a sair um pouco da nossa visão frequentemente narcisista que a gente tem, muito centrada em nós mesmos. A gente tem que quebrar o espelho que nos separa das pessoas, né? Porque é apenas a imagem de nós mesmos, e começarmos a olhar o outro. E conhecer o outro, tentar enxergar através dos olhos do outro. Né? Então a gente vai vendo que essas mágoas não se justificam, só faz mal para nós. Né? E o que consideramos desrespeito dos outros é nossa ótica equivocada e certa paranoia de nossa parte. São palavras dela, né? São coisas escolhidas desse tópico aí. Então geralmente a gente acha que as pessoas estão nos desrespeitando. A pessoa não me desrespeitou. Né? A pessoa não me respeitou. Ela diz, olha, frequentemente é a nossa ótica equivocada. O que a gente acha que é desrespeito do outro, às vezes o outro quis até, de uma forma boa, né, fazer algo com relação a nós. E nós entendemos aquilo como desrespeito. Né? Porque nós entendemos de uma forma errada conforme a nossa ótica equivocada. Né? E certa dose de paranoia. Por que paranoia? Porque a gente acaba projetando os nossos conflitos no outro, nos outros. E a gente projeta os nossos conflitos nos outros que parecem estar nos querendo mal.
E a gente passa a fugir do outro, a gente passa a ter medo do outro, que parece que está querendo mal com relação a mim. É paranoia, né? Eu projeto esses objetos maus que estão dentro de mim, e aí fico com medo dos objetos maus que eu projetei sobre o outro. Vocês entendem? Né? Então, tem aquela música, né? Viveremos entre monstros da nossa própria criação. Né? Quer dizer, a gente mesmo cria os monstros, a gente projeta esses conteúdos persecutórios, aí a gente passa a se sentir perseguido por aquilo que a gente criou. Né? É a situação paranoica, né? Mas eu sei que vocês não fazem isso, né? Vocês lá de Araponga, de Cambé, de Londrina, é pessoal tudo gente boa. E é mesmo, né? De Rolândia também, Mas nós não fazemos isso. Né? Quando nos apresentamos, mas o pessoal da internet, olha, o pessoal lá terrível, viu? Lá sim, o pessoal faz isso, né? O pessoal deve estar pulando agora. Quando nos apresentamos para alguém com sinceridade, este se desvela com fidelidade. Quando a gente se apresenta para alguém, quando a gente fala com alguém com sinceridade, sem as máscaras, mas você fala de coração, você fala de alma, né? Essa pessoa se desvela com fidelidade. Ela também tende a se mostrar de uma maneira sincera, de uma maneira fiel, né, ao que a pessoa sente e tal. Isso é o normal, né? Se a outra pessoa não responder, muitas vezes você chega com aquela alegria, aquele bom humor, bom dia, né? Aquela coisa assim, vamos pensar. E a pessoa assim, bom dia por quê? Né? Só se for para você, né? Então se a pessoa vem com aquela alegria toda, né? Com aquele bom humor todo, em resposta ao que você falou, aquele desânimo todo, né? Aí ela fala assim, olha, não tem importância. Por quê? Nós somos o que expressamos. Nós somos o que expressamos. Tá? Ou seja, cada um fala do que está cheio o coração. Não é? A boca fala do que está cheio o coração. Então, eu que estou expressando isso, as coisas boas, se eu me abrir, se eu fui sincero, né? Falei de uma forma positiva. Então, eu não tenho que me envergonhar, eu até falo dessa forma, a gente não tem que se envergonhar, a gente não tem que se culpar pelo que a gente fez, né, de uma forma positiva, mesmo que a resposta seja negativa. Mesmo que a resposta seja negativa. Porque você pode ter expresso o teu self, aqui a gente está falando da conquista do self, você pode ter expressado o seu self, né, a sua realidade, e você expressou isso com todo amor, com toda sinceridade, e o retorno foi negativo. Não tem importância. Continua expressando aquilo que você tem. E a pessoa vai expressar aquilo que ela quiser. Né? Aceitar o mau humor alheio é sintonizar com ele. Né? E aqui o aceitar o mau humor alheio é diferente do que a gente costuma entender. Tá? O aceitar aqui é entrar na frequência do mau humor alheio. A gente está aceitando o mau humor alheio. Ou seja, você está entrando na mesma frequência que a pessoa. Você está espelhando a pessoa. A gente tem uma tendência muito forte de espelhar os outros. Né? Então, aceitar o mau humor alheio é sintonizar com ele. Então, nós não podemos aceitar o mau humor alheio. Tá? Não quer dizer que você vai brigar com a pessoa. Se você brigar, é porque você já está entrando na frequência dela. Né? É não dar recibo ao mal. Né? A pessoa fez uma coisa negativa, falou de modo negativo, aí você lá dá um recibão, ó, recebi a tua ofensa, estou mandando de volta aqui. É não dar recibo para o mal. Né? Continua no teu caminho, né? De forma positiva. Né? Não entrar na sintonia, exatamente. Tá? E para não entrar na sintonia, temos que nos manter fiéis ao que nós estamos almejando. Eu me amo, quero bem a mim, preciso manter a minha frequência elevada, o bem-estar. A pessoa está mal-humorada, questão da pessoa. Ela que tem que se resolver. Posso até fazer uma prece pela pessoa, né? Tentar ajudar, tal, mas é uma questão que ela tem que resolver. Né? Nossa contribuição à sociedade é preservar o bom interrelacionamento social.
educando os rudes e tratando os antissociais. Está vendo o que ela fala? Quer dizer, como é que a gente faz para ajudar? Pega uma bandeira bem grande assim, sabe? Queremos paz, né? É assim que a gente faz? Aí vai ajudar a sociedade, né? Pode ser, até que seja em alguns momentos específicos, né? Mas mais importante do que isso até, é a gente manter a paz dentro de nós. Né? Frequentemente esse queremos paz, acaba em briga, né? Acaba todo mundo no camburão, né? O queremos paz lá acaba dando uma confusão danada. E é muitas vezes aquela paz silenciosa que você vai adquirindo em contato com seus próprios conteúdos, seus sentimentos, harmonizando a si mesmo, você ajuda muito mais, porque você passa a ser uma célula harmônica no organismo social, no organismo familiar. Né? Você acaba ajudando as pessoas que são rudes. A pessoa vem lá com aquela rudeza toda, você vem com a paz, você oferece uma coisa boa. Né? A pessoa antissocial, a Joana de Ângeles deixa muito claro em alguns momentos que essa tendência antissocial é uma das dificuldades que nós trazemos dentro de nós. Alexandre, mas é o gosto da pessoa, é o jeitão da pessoa. É o gosto, é o jeitão. Mas frequentemente expressa os conflitos que se tem no contato social. Então eu prefiro não me relacionar porque eu fujo dos conflitos que normalmente surgem no contato com o social. Eu tenho medo de mim mesmo no contato com a sociedade. Então eu me encolho para não dar margem que os meus erros no trato com as pessoas surjam. Porque eu acabo sendo rude quando eu vou falar. Eu acabo não respeitando a opinião dos outros. Eu acabo criando confusões. Então eu me recolho e começo a adotar uma postura meio antissocial. Eu fujo do contato social, porque eu tenho medo do que eu faço quando eu estou no meio da sociedade. Vocês já viram isso? Vocês compreendem isso, né? Então, são coisas assim que não adianta só a gente fugir. Nós temos que entender o porquê. Pessoal, é muito comum a gente conversar com as pessoas que não estão bem. Geralmente elas estão adotando essa atitude antissocial. Ia na igreja, não vai mais. Participava do futebol de final, já não vai mais do futebol de final de semana. Participava de não sei o que, já não participa mais. Por quê? Vem adotando uma postura de deixar os grupos. Por quê? Porque surgiu o problema aqui, surgiu o problema lá, surgiu o problema... E a pessoa não conseguiu administrar. Então a gente precisa ajudar a pessoa a entender que tipo de problemas são esses que estão surgindo no relacionamento, para que ela volte a ter um bom contato social na igreja, no futebol de final de semana. Vocês entendem? Né? E nós não podemos jogar a criança junto com a água do banho, como diz o dito popular. A criança você fica, a água do banho você joga. Ou seja, não adianta nós deixarmos o contato com a sociedade. Nós temos que jogar fora são os comportamentos que não estão sendo eficazes no contato com as pessoas. Ok? A gente vai encontrar vários comportamentos nossos que não são muito eficazes nos grupos que a gente participa. Né? Não produzem bons resultados. Né? A mágoa é consequência da imaturidade psicológica. Geralmente quando a gente fica magoado, eu fiquei muito magoado com você. Viu, Adriana? Fiquei muito magoado. E a gente fala isso como se a gente tivesse cheio de razão. Não é? E só pelo fato de eu estar magoado, eu já estou sem razão. Por quê? Porque quando eu falo isso, quando eu expresso esse tipo de sentimento, que é a realidade que eu estou vivendo, mas eu estou expressando a minha falta de compreensão, a minha vitimização. Estou me vitimizando. Né? Me senti ofendido e frequentemente porque eu tenho uma quantia de orgulho até considerável, então eu me ofendo facilmente. Às vezes de alguma coisa que alguém me faz, aí eu me vitimizo. Não é? Então é fácil ficar magoado. Mas facilmente a gente entende que é uma imaturidade psicológica. Se eu fosse um pouco mais maduro, entendesse melhor as situações que acontecem no intercurso social, eu saberia
não entrar nesse processo, né, de vitimização, né, da mágoa. A atitude desconfiada é a predominância da natureza animal sobre a espiritual. Olha que coisa interessante também. Frequentemente as pessoas falam assim: eu não confio em ninguém, não. Eu não confio em ninguém, não. Talvez nem nela mesmo, né? É o que acontece frequentemente. Eu não confio em ninguém. Sabe qual que é o problema disso? O problema é que a confiança é um jogo que nós temos que apostar primeiro. E frequentemente a gente quer que os outros apostem primeiro para a gente confiar nas pessoas. Então a gente fica esperando, numa atitude desconfiada, que as pessoas manifestem a confiança em nós, para daí a gente passar a confiar na pessoa. Só que o que acontece nesse caminho aí? Quando eu adoto a atitude desconfiada, o que eu gero nas pessoas? Desconfiança. Por isso que a confiança é um jogo que eu preciso apostar primeiro. Eu não posso esperar da pessoa mostrar que ela é confiável, que ela... Eu preciso apostar primeiro. Porque senão eu já estarei sendo e expressando uma não confiança na pessoa. Aí é muito mais difícil do relacionamento vir a dar certo, né? Da amizade vir a florescer e tal, né? E é interessante que ela coloca que a desconfiança, né, a atitude desconfiada é a predominância da natureza animal sobre a espiritual. Quando a gente está adotando muito comportamento desconfiado, é porque está prevalecendo os instintos de conservação, de preservação, de defesa no meu comportamento. Eu estou que nem aquele bichinho que talvez foi ofendido, talvez foi prejudicado, né? Aquela questão que a gente já falou, medo de amar, medo de confiar nas pessoas, e a gente adota essa atitude desconfiada. Só que o que é o resultado final disso acaba sendo a desconfiança das pessoas com relação a mim, né? Certo, pessoal? Ok? A gente não precisa ser ingênuo também, né? A gente não precisa ser ingênuo, inocente, assim, não é? Mas nós não precisamos também adotar uma atitude desconfiada, né, o tempo todo e com todas as pessoas, né? Aí ela diz que a conquista do self é a meta primordial. A conquista do self é a meta primordial da nossa existência. É o objetivo central da nossa vida. E quando a gente acredita no self, no espírito imortal, quando a gente acredita no nosso potencial superior, nós não temos aquela insegurança, aquele medo que prevalece na sociedade. Por quê? Porque a gente acredita que nós somos imortais, nós somos indestrutíveis. Olha como que a nossa vida foi construída em cima do medo, em cima da insegurança. A gente tenta se proteger de todas as formas, de sermos agredidos, sermos humilhados, sermos desprezados, sermos isso, sermos aquilo. Gente, é tanto medo que predomina nas nossas vidas. Para um pouquinho para analisar, não é? Analisa rapidamente, vocês vão ver um monte de medos que ficam dentro da gente o tempo todo. Não é? Por quê? Porque a gente não lembra que somos filhos de Deus, né? Que somos luz. A gente não lembra, né, que Deus está em nós. Só nada de ruim realmente pode acontecer conosco. Nada de ruim. Nós não podemos, o máximo pode acontecer, até Jesus falou, não temei aquele que mata o corpo. Não temei aquele que mata o corpo. Temei aquele que rebaixa a alma. A esse eu temei. Né? Rebaixa a alma, assim, aquele que nos induz a uma atitude negativa perante a vida, que nos induz uma atitude prejudicial perante a vida. A isso nós temos que tomar cuidado. Mas não devemos temer aquele que pode matar o corpo. Por quê? Porque somos eternos. Nada vai nos destruir. Né? Então o pensamento da imortalidade, o contato com o self, ele acaba desfazendo uma porção de medos, uma porção de inseguranças, porque elas não subsistem perante o ser imortal. Né? A imortalidade dissolve todas essas inseguranças e medos. Tá? A vigilância em torno das armadilhas do ego
hábil dissimulador de propósitos, constitui-nos motivos para superá-lo. Quer dizer, uma das coisas importantes na conquista do self é detectarmos o self, mas também começarmos a perceber as armadilhas do ego. Eu acho que não vai dar tempo hoje, né, para variar, né? É que vocês falam muito, pessoal. Vocês falam, eu estou tentando falar aqui desde o começo, vocês ficam me interrompendo. Estou brincando, né? Então, mas não vai dar tempo, mas no mês que vem a gente continua, tá? Então a gente vai falar no mês que vem a respeito dos mecanismos de defesa do ego. É muito interessante, inclusive. Tá? Quais mecanismos a gente usa para nos defender? Que o ego se utiliza, que essa estrutura dentro de nós, chamada ego, se utiliza para não deixar o self predominar, para que o ego continue mandando no nosso comportamento. Então ele usa alguns capangas lá, alguns seguranças lá, que são os mecanismos que ele lança a mão, né? Então, o ego, ele cria armadilhas, né? Ele dissimula propósitos. Muitas vezes ele tem uma intenção subreptícia lá, mas ele dissimula aquilo com propósitos bons, aparentemente benéficos, tal, para dourar a pílula, né? Mas no fundo existe um propósito de ordem nociva, prejudicial. Tá? Então isso, com o autoconhecimento, com a autoanálise, a gente vai aprendendo a detectar. Nós vamos aprendendo a detectar as nossas intenções profundas. Peraí, o que realmente eu estou querendo com isso? Nós temos que nos perguntar, o que de fato eu estou querendo com essa minha atitude? O que está por detrás? Será que é aquilo que eu falei mesmo? Ou será que não? Aquilo foram apenas justificativas que eu dei para parecer plausível uma coisa que eu quero fazer, mas que no fundo está errado. A gente vai ver os mecanismos que a gente usa para a gente tentar se enganar, para a gente tentar, né, o ego tentar ludibriar a consciência, aplicar anestésico na consciência lá. Às vezes a gente faz isso, o ego faz isso. Tá? Então nós temos que nos tornar conscientes dessas armadilhas, para que, conscientes, nós não hajamos inconscientemente conforme o ego quer, mas conforme o ser consciente, movido pelo self, percebe que deve fazer. Tá? E aí, no caso, é muito importante a desidentificação dos apegos e paixões, porque surge como passo decisivo no programa de libertação. Porque muitas vezes o ego arma suas armadilhas aí, nessa área, dos apegos e das paixões. Paixões por pessoas, por situações, por cargos, por ideias, por atitudes, por coisas. Né? Nós nos apaixonamos pelas coisas. Nós grudamos naquelas coisas e ficamos agarrados. A gente julga possuir, mas nesse momento que a gente julga possuir, na verdade, nós é que estamos possuídos por aquilo que a gente julga possuir. Porque nós sentimos que não vivemos sem aquilo que a gente falou agora há pouco. Parece que eu não vou viver sem aquilo, eu preciso ter a posse daquilo. Preciso conseguir tal coisa. Preciso comprar tal coisa. Às vezes a pessoa fala para mim, Alexandre, eu tenho uma compulsão por comprar. De repente dá aquela vontade, parece que aquela coisa é única e que eu tenho que comprar aquela coisa, eu tenho que adquirir. Aí vai na internet, compra. Daqui a pouco chega aquela coisa, depois daquela ansiedade toda, perdeu o sentido, aquela coisa. Aí vem a frustração, o vazio, até que surge uma nova coisa que precisa comprar, precisa. Mas é assim que as compulsões acabam agindo em nós. Aí cria aquela ansiedade, aquela coisa, né? Angústia, está demorando para vir a coisa. Né? Está demorando para chegar. Então, a desidentificação aos apegos e paixões é um passo decisivo no programa de libertação. Entender que esses apegos e paixões são as armadilhas do ego, fazendo aquela coisa parecer de valor único, de valor único. Eu preciso daquela coisa que tem um valor único para mim. Né? Isso é a armadilha do ego.
Não é assim. Isso não é verdade. Mas o ego faz parecer que é. E se a gente entra nessa, a gente está agindo conforme o ego está mandando, né, no nosso comportamento. Então essa atitude deve ser substituída pelo alto amor profundo. Diz até a Joana de Anjos, a pessoa pode não possuir nada, mas possuir-se. Pode estar com ninguém, mas consigo próprio. E estar bem. E estar bem, não é? Tem aquela historinha lá do Diógenes, né? Que aquele homem na Grécia Antiga lá, que ele era conhecido lá como a simplicidade em pessoa, né? Ele vivia com quase nada, né? Vivia num baú, como é que chama? Um tonel, um barril, né? Ele morava num barril, né? Morava num barril e a vida dele era super simples, né? E aí o Alexandre o Grande, né? Aquele conquistador, tal, né? De vários territórios lá, meu xará, né? Alexandre o Grande, conhecendo o Diógenes, quis conhecer ele, né? E se aproximou e falou assim, olha, eu estou espantado com a sua simplicidade, com a sua sabedoria, né? Você pode me pedir qualquer coisa que você quiser. Pode me pedir qualquer coisa que você quiser que eu dou para você. Ele tinha tesouros, territórios, poder, tinha tudo, né? Alexandre o Grande. Aí o Diógenes olhou para ele e falou assim, olha, eu só peço porque o senhor saia um pouquinho de lado, porque o senhor está tapando o sol. Devia estar meio frio, né? E o solzinho gostoso da manhã ali, e o Diógenes e o Alexandre o Grande tapando o sol, né? Falou, se eu puder sair um pouquinho na frente do sol, né? É da pessoa, exagero também, mas é da pessoa que está bem consigo mesmo, está bem com a vida, né? A única coisa que ele queria é um pouquinho de sol que estava sendo negado a ele, né? Mas quando nós nos possuímos, quando nós nos conhecemos, quando nós temos a nós mesmos, né, e nos harmonizamos conosco mesmo, nós acabamos precisando muito menos de tudo o que é de fora. Nós precisamos, é lógico, da convivência, das pessoas. Ninguém vive só para si, né? Nós somos seres sociais, somos seres interdependentes. Tá? A total autonomia é outra ilusão. A gente tentar criar uma absoluta autonomia é outra ilusão que às vezes a gente entra, né? Agora, nós passamos a ser muito menos dependentes uns dos outros, muito menos dependentes patologicamente uns dos outros, quando nós possuímos a nós mesmos, né? Então, nós temos que substituir essa dependência, essa paixão, esse apego pelo alto amor profundo, né? Que acaba nos preenchendo internamente. E aí acaba, quase na hora, hein? Consegui. Só faltou um item inteiro, né? Mas no mês que vem a gente continua, tá bom? E muito obrigado a todos pela presença, tá? Se não fosse por vocês aí todos os meses com a gente aqui, seria inviável esse trabalho, né? Então minha gratidão, meu carinho por todos vocês, tá bom? E também o pessoal que está na internet, um grande abraço, viu? Obrigado pela presença e pelo carinho também de vocês. Nós vamos nos reunir no mês de junho, né? No dia 28, tá bom? Então, dia 28 de junho estaremos aqui novamente, tá? Bom retorno para vocês, pessoal. Muita paz.